Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar a força de interação entre partículas carregadas, né, da eletrostática, tá certo? Essa força que rege essa interação entre essas partículas carregadas. E a gente também vai ver sobre as constantes fundamentais dentro dessa relação, né, entre essas cargas, né, na força que rege elas, e também como é que ela se comporta quando a gente tem várias cargas envolvidas no nosso problema, tá certo? Então, para iniciar, a gente tem que falar primeiro de Charles Augustin de Coulomb, né, que em 1784 ele estudou essas interações entre as partículas carregadas, né? Ele usou essa balança de torção, que mais tarde também foi usada por Cavendish para estudar a força gravitacional, né? As interações entre as massas, a saber qual é a relação, a força que rege essa interação, né? Cavendish fez isso e seguindo aí o experimento de Coulomb, né? Coulomb. Então, a balança de torção ela consiste basicamente em um filamento aqui, ó. Tem um filamento que ele tem ele pode sofrer uma torção e ele tem uma certa elasticidade, né? E de acordo com essa elasticidade dessa torção do filamento, a gente consegue medir através dessa escala aqui, ó, quanto de força tá tendo aqui entre essas cargas positivas e negativas aqui, ó. Então, imagine o seguinte, tem esse fio, esse filamento de torção aqui, aqui embaixo tem duas cargas positivas unidas por um condutor, e aqui a gente tem uma carga negativa que atrai essa carga positiva aqui, né? E lógico que isso que vai sofrer uma torção, e quando uma hora vai chegar no limite de torção do filamento, né? E é nesse momento que a gente consegue saber exatamente qual é a força que está tendo aqui entre essas duas partículas, né? Justamente porque chegou no limite da elasticidade do filamento, ele para de rotacionar, as cargas ficam em repouso aqui, mas continuam se atraindo, né? Então a gente consegue entender que a força que está puxando elas duas é igual à força elástica que está fazendo essa torção ficar, esse filamento ficar fixo, né? Não deixar ter mais torção, tá certo? Então, igualando essa força entre as cargas com a força elástica do filamento, a gente consegue chegar numa relação. E a relação que Coulomb chegou foi a de que para cargas pontiformes, ou seja, cargas pontuais, essa força de interação entre as duas depende da distância entre elas, a distância ao quadrado, né? Aqui, ó, vai ter uma relação 1 sobre R2, certo? Ó, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. 1 sobre R2, aqui, ó, certo? Que ou seja, se as cargas estão a uma certa distância R, elas vão ter uma força elétrica entre elas. Se essa distância R duplica, a força tende a ser reduzida em 1/4, tá certo? Que é 1/2, como tem o 2 embaixo, né? Em vez de só um R, ficou 2R ao quadrado, então parece um 4 embaixo, a força se reduz em 1/4, vai para 1/4, né? Da força original. E assim, ele descobriu essa dependência usando esse experimento da balança de torção. Como eu falei, o Cavendish também usou esse experimento, mas ele usou isso para força gravitacional. E a força gravitacional é bem mais fraca que a elétrica, né? Mas mesmo assim, Cavendish conseguiu usar esse mesmo experimento. Lógico, ele teve que usar um filamento com uma torção diferente, né? Para que fosse mais sensível às variações da força gravitacional, tá certo? E outra coisa que Coulomb também descobriu foi que essa força dependia diretamente das cargas, né? Tanto da carga 1 quanto da carga 2, tanto da carga dessa primeira carga positiva quanto da negativa, né? Então ele descobriu que a força elétrica que está unindo ou separando aquelas cargas, ela tem esse formato aqui, ó. Ela tem uma constante de proporcionalidade, mas ela é proporcional a cada uma das cargas aqui, ó, Q1 e Q2, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas.
tá certo? Como a gente já falou, certo? Ó, se essa distância duplicar, aparece um 4 aqui embaixo, então a força fica 1/4 da força original, tá certo? E essa lei se resume nessa frase aqui, ó, módulo da força elétrica entre duas cargas pontiformes, vale lembrar isso aqui, ó, são cargas pontuais, né? É diretamente proporcional ao produto das cargas, aqui em cima, ó, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, tá certo? Vale lembrar aqui uma observação lá que a gente já falou da aula passada, o seguinte, ó, para Coulomb eletrizar essas cargas aqui dentro, ele usou o princípio da conservação da carga elétrica, tá certo? Ele pegava uma carga externa e colocava em contato aqui com essas cargas e de modo que a carga final era dividida, né? Ele pegava uma esfera exatamente igual a essa, colocava aqui em contato com essa de dentro aqui e a carga era dividida em duas, tá certo? Isso, ou seja, ele usou o princípio da conservação da carga elétrica que a gente já falou na aula passada. Vale lembrar que isso aqui é um módulo da força elétrica, tá certo? É um módulo da força elétrica, né? Ela vai depender dessa constante K, que vai depender daqui das unidades, né? Que a gente tem Coulomb, né? As cargas são dadas em Coulomb, distância em metro e a força em newtons, e isso só o módulo, né? Agora, se for falar de direção e de sentido, a direção da força elétrica entre duas cargas pontuais sempre vai estar ao longo da reta que une essas duas cargas aqui, ó. Certo? Ó, ela sempre vai estar sobre essa linha linha reta que une as duas cargas, tá? Ó, sempre vai estar nessa direção aqui. E o sentido vai depender do sinal das cargas. Se forem duas cargas de mesmo sinal, positiva com positiva ou negativa com negativa, a força elétrica vai ser repulsiva, né? Como a gente já aprendeu, sinais iguais se repelem, né? E cargas de sinais contrários se atraem. Então, como aqui são cargas iguais, a força elétrica vai ser repulsiva, de modo que ela vai estar nessa direção aqui, ó, e sobre cada uma das partículas ela vai estar, ó, uma vindo para cá, outra para lá. Ou seja, ela vai estar sempre repelindo, né? As duas vão estar se repelindo. Da mesma forma aqui, ó, de forma contrária aqui, né? Como tem cargas, as cargas têm sinais diferentes, a força elétrica vai estar sobre esse eixo aqui que une as duas cargas, porém, para essa carga Q2, a força vai estar em direção à carga Q1, no sentido da carga Q1, e para a carga Q1 vai estar no sentido da carga Q2, vão estar se atraindo, tá certo? Então, é assim que funciona a direção e o sentido da força elétrica, tá certo? Sempre está na mesma direção que une as partículas, as cargas, e ou vão estar se repelindo, como nesse caso, ou se atraindo, dependendo do sinal das cargas elétricas. Essas duas cargas obedecem à terceira lei de Newton, elas sempre possuem o mesmo módulo e sentidos contrários, mesmo quando as cargas não são iguais em módulo, tá certo? E uma outra coisa que a gente pode falar é o seguinte, essa constante de proporcionalidade 1 sobre r ao quadrado, que aparece aqui, ela foi muito bem verificada, não há razão nenhuma para a gente duvidar da veracidade disso aqui, já foi testado várias vezes, né? E é exatamente igual à proporcionalidade da distância da força gravitacional, porém as duas forças não têm nenhuma ligação uma com a outra, apesar da semelhança, né? A força gravitacional, a gente tem aqui uma constante gravitacional, a gente tem no lugar da carga Q1 tem a massa M1, no lugar da carga Q2 tem a massa M2 e aqui também tem R ao quadrado, né? Agora, as duas forças são de naturezas diferentes, até onde a gente sabe, né? Por quê? Porque cargas elétricas têm de sinais variados, né? Ou positivo ou negativo. E massa não existe massa negativa, né? E aí a força gravitacional ela sempre vai ser atrativa. Ela nunca vai ser uma força repulsiva, tá certo? Então seria muito estranho, muito esquisito se você ficasse flutuando no planeta. Nem ficaria no planeta. O planeta ele iria lhe expulsar daqui da atmosfera porque você está sempre sendo jogado para cima
com o valor do seu peso, vamos dizer assim, né? Isso seria uma força gravitacional repulsiva, e não existe, né? Força gravitacional é sempre atrativa, é sempre uma massa atraindo a outra, tá certo? Enquanto que a gravitacional, ela tem essa propriedade de acordo com o sinal das cargas, ela ser ou atrativa ou repulsiva, tá certo? Então, apesar da semelhança com a força gravitacional, as duas não têm nada a ver uma com a outra. Essa constante de proporcionalidade que aparece aqui na equação, como eu já falei, ela vai depender aqui, ó, do newton, do metro e do produto dessas cargas, que é o coulomb ao quadrado, né? Por que essas são as unidades do sistema internacional, tá certo? Ó, no sistema internacional, a força é dada em newtons, a distância é dada em metros e a carga dada em coulomb, em homenagem ao nosso amigo aqui que estudou, nosso físico francês que estudou essa lei, né? A lei de Coulomb. Então aqui, ó, a constante de proporcionalidade elétrica, ela é 8,988 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, tá certo? Isso tudo no Sistema Internacional de Unidades. Usando as unidades do Sistema Internacional, geralmente a gente também escreve a lei de Coulomb como 1 sobre 4πε0 vezes o módulo do produto das cargas sobre a distância ao quadrado. Ou seja, a gente substituiu aquela constante K por 1 sobre 4πε0, onde esse ε0 é chamada constante elétrica, é dado por 8,854 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newton vezes metro quadrado, tá certo? Esse 1 sobre 4π sobre 4πε0 é igual ao K, que é aquela mesma constante que a gente já falou. Ainda falando sobre carga elétrica, né? A gente já falou sobre a carga elementar nas aulas passadas, que é a carga do elétron ou a carga do próton, né, em módulo, que é 1,6, tem esses outros números aqui, né, como para ser bem preciso, vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse é o módulo da carga do elétron, tá certo? Em outras palavras, 1 coulomb, que é essa unidade de carga elétrica, seria a carga, o módulo da carga de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Se você multiplicar esse valorzinho aqui da carga do elétron vezes 6 vezes 10 elevado a 18, você tem aproximadamente 1, que é 1 coulomb, tá certo? E aí, o livro dá, em termos comparativos, ele dá o exemplo de um cubo de cobre de 1 centímetro de aresta. Então pense num cubo pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro, né? Ali 3 arestas de 1 centímetro formando um cubo. Ele tem aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a 24 elétrons, ou seja, é um pouco mais do que esse valor aqui, né? É bem mais, na verdade, né? Mas alguns coulombs aqui, né? E cerca de 10 elevado a 19 elétrons, também para termos comparativos, passam através do filamento luminoso de uma lâmpada incandescente a cada segundo, certo? Então é mais de 1 coulomb também por segundo aqui, tá certo? E só para encerrar aqui essa parte, em geral, esses problemas envolvendo cargas elétricas, essas cargas não têm 1 coulomb, né? É uma quantidade já considerada elevada, tá certo? Porque, por exemplo, se você pegar duas cargas de 1 coulomb separadas por uma distância de 1 metro, a força, se você colocasse naquela equaçãozinha que a gente, nessa equação aqui, substituísse a constante K, que é vezes 10 elevado a 9, aí aqui seria 1 vezes 1 dividido por 1. Ficaria esse valor aqui, o módulo da força elétrica. 8 aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newtons, tá certo? Então ele fala aqui, ó, aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newtons, que é 1 milhão de toneladas, aproximadamente, certo? Então, assim, é uma força bem alta, né? Coisa que não acontece na gravitacional, né? Mas é para você ver como a força elétrica é forte, é muito mais forte que a gravitacional, né? Em termos comparativos aí, a gente percebe que
que cargas de 1 coulomb com a distância de 1 metro dá essa força gigantesca aqui, enquanto que gravitacional não chega a isso, nem perto disso, né? Então, normalmente, nos problemas de eletrostática, a gente vai ter cargas na faixa de microcoulombs, né, que é 10 a menos 6 coulombs, ou nanocoulombs, que são 10 a menos 9 coulombs, tá certo? Então, é sempre nessa faixa aí de grandeza, né, essa ordem de grandeza. Para vocês terem uma ideia das intensidades das forças gravitacional e elétrica, vamos fazer resolver esse exemplo aqui, ó, que é o seguinte: você tem aqui uma partícula alfa, que é o núcleo do átomo de hélio, né? Que o hélio tem número atômico 2, portanto ele tem 2 prótons no núcleo, tá certo? E 2 nêutrons, né? O nêutron tem carga nula e o próton tem a mesma carga do elétron, só que positiva. Então a carga da partícula alfa, que é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, ela vai ter uma carga dos 2 prótons, né? Mais positiva, 2e, 2 vezes a carga do elétron, certo? Que é esse valor aqui, ó, de 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E ela tem uma massa que é igual à massa dos 2 prótons mais a massa dos 2 nêutrons, que dá 6,64 vezes 10 elevado a menos 27 kg. E aí a questão, o exemplo pede para a gente comparar o módulo da força de repulsão elétrica entre essas duas partículas alfa com o módulo da força de atração gravitacional entre elas, né? Então, a força elétrica é dada por essa equação que a gente acabou de mostrar, e a força gravitacional é dada por essa equação aqui, né? Se forem duas cargas iguais, fica Q ao quadrado, e duas massas iguais, M ao quadrado. A questão pede que a gente verifique isso para duas partículas alfa, duas partículas idênticas, né? Então, como é que fica? Para a força elétrica, aqui ele simplesmente divide uma pela outra, né? Aqui, ó, o módulo da força elétrica é dado por isso, e a gravitacional por esse valor aqui. E aí, dividindo uma pela outra, a elétrica pela gravitacional, a gente vai ter 1 sobre 4π epsilon 0, desculpem, vezes a carga das partículas ao quadrado, dividido pela constante gravitacional vezes a massa das partículas ao quadrado, né? Então, isso vai dar 3,1 vezes 10 elevado a 35. Ou seja, a força elétrica é 3 vezes 10 elevado a 35 vezes a força gravitacional. É um valor absurdamente maior do que... É absurdamente grande, é muito grande, né? Não sei se faz sentido falar absurdamente grande, mas é muito maior do que a força gravitacional, tá certo? A força elétrica, ela é de fato uma força muito mais forte que a gravitacional. Só que o seguinte, ó, para partículas atômicas e subatômicas, como essa força é muito maior, a elétrica é muito maior que a gravitacional, a gente pode desprezar as interações gravitacionais entre elas, tá certo? Porque realmente é muito pequena, como a gente está vendo aqui. Porém, em corpos maiores, né, corpos do tamanho de uma pessoa ou de um planeta, em geral a carga líquida positiva é aproximadamente igual à carga líquida negativa. É o caso do planeta, né, dos astros. E aí a força elétrica é muito menor que a gravitacional, tá certo? Então, é por isso que em grande escala a gente tem a força gravitacional predomina, né? Porém, se os planetas tivessem cargas elétricas elevadas também, a gente ia ver a força elétrica se manifestando aí acima da gravitacional, tá certo? Por ela ser mais forte, né? Como a gente já concluiu. Só mais uma observação para encerrar essa aula. A lei de Coulomb, como a gente viu aqui, ela funciona para duas cargas. A gente fez ela para duas cargas, né? Carga Q1 e Q2, né? Que a gente tem a equação com Q1 e Q2. Então, essa força aqui, ela está me dizendo somente a interação entre duas cargas, não três, não quatro, só duas, né? E aí, para a gente ter, quando a gente tem um sistema com mais de duas partículas, mais de duas cargas, aí vale o princípio da superposição de forças da lei de Coulomb, né? As forças elétricas, né? Como é que funciona? Quando essas duas cargas exercem força sobre uma terceira, então a experiência, a prática, né, mostra que a força total exercida sobre essa carga é dada pela soma vetorial das forças que as duas cargas exercem individualmente, né? E isso é chamado
princípio da superposição de forças, tá certo? Basicamente você soma vetorialmente essas forças. Então aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, se você tem uma carga positiva aqui em cima, uma positiva aqui embaixo e outra positiva aqui em cima do eixo X, todas vão se repelir, certo? Sobre essa única carga aqui é a análise que ele está fazendo aqui, ó. Então, as forças que essa carga vai sentir são, devido a essa carga Q2, uma força repulsiva para cá, F2, devido a essa carga Q1, uma força repulsiva também, porque tem cargas iguais, F1, tá certo? Então, isso na prática é o princípio da superposição. Você está somando vetorialmente as forças elétricas devido à carga Q1 sobre essa carga aqui e devido à carga Q2, também sobre essa mesma carga. A gente vai ter duas forças para cá e a soma vetorial vai dar duas vezes esse valor aqui, ó, vai dar um vetor, usando a regra do paralelogramo aqui, ó, vai dar um vetor para cá, para a direita, na horizontal, tá certo? Então, basicamente, a superposição de forças elétricas é isso. A gente soma vetorialmente as forças de cada uma das cargas separadamente, beleza? E só para encerrar, a lei de Coulomb, como a gente está estudando aqui, ela vale para o vácuo, né? Essa constante elétrica é a constante elétrica do vácuo. E só que quando tem ar em torno das cargas, quando tem moléculas de ar, quando essas cargas estão no ar, elas vão sim interagir com o ar ao redor delas, vai ter uma indução ali entre as cargas envolvidas no estudo com as moléculas do ar, que vai mudar o valor dessa força, só que é tão pouco, tão pequena essa mudança, é um em 2000, né? Aqui, ó, ele fala que a presença do ar altera o valor da força elétrica no vácuo em apenas uma parte em 2000. Ou seja, uma parte bem pequena mesmo, uma alteração bem pequena comparado com o valor prático dela, né? Então, assim, na prática dá para a gente usar a lei de Coulomb do vácuo no ar, tá certo? Porque a alteração é muito pequena comparada com o valor real dela, tá certo? Então é isso, essa foi a aula. Eu estou deixando aqui para vocês, ó, uma leitura das estratégias para a solução de problemas, tá certo? Alguns exemplos para vocês tentarem fazer aí, ó, e trazerem para mim em sala de aula ou por e-mail, pelo WhatsApp, vocês podem me perguntar, tá bom? Também posso fazer em sala esses exemplos aqui, beleza? Tentem fazer esses exemplos aí e a gente depois discute, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha entendido, né? Se não, pode me perguntar, beleza? Um abraço e até a próxima aula.